Peraí, você mudou seu nome pra McLovin? É. McLovin? O personagem Fogel, ou McLovin, como ficou conhecido no filme Superbad, foi o primeiro trabalho de Christopher Mintz-Plasse, o primeiro e também o mais conhecido. Como ele ainda era menor de idade quando fez esse filme, a legislação exigiu que sua mãe estivesse presente nos estúdios quando ele gravasse uma cena de sexo do seu personagem. O filme Superbad, lançado em 2007, fez sucesso no seu lançamento e muitos continuam gostando do filme até os dias atuais. E entre os 3 personagens centrais da história, McLovin acaba sendo o preferido de muitos. McLovin, fuma um cigarrinho aí. A vida é curta, né? Tá. Isso, vai, defuma o pulmão, isso. Faz bem, vai lá. Christopher Mintz, que dá vida ao personagem McLovin, não tinha nenhuma experiência como ator profissional. Na época das gravações, ele tinha 16 anos. Mas mesmo com todo o sucesso que foi o filme Superbad, você não vê nos dias atuais o nome de Christopher Mintz em grandes filmes. Acontece que o grande sucesso que foi o filme Superbad foi uma surpresa e a fama ainda muito novo mexeu com a vida de Christopher, que passou de um desconhecido a ser reconhecido em muitos lugares como McLovin de Superbad. Christopher Mintz contou que a experiência de ser reconhecido ainda muito novo lhe causou muita ansiedade. Em entrevista, ele contou que era meio assustador ele ter seus 16 para 17 anos tentando se descobrir como pessoa e ao mesmo tempo todo mundo sabendo quem ele era e chamando ele de McLovin. Antes de atuar em Superbad, Christopher não tinha nenhuma experiência profissional de ator e só tinha participado de teatro na escola, e tudo foi do 0 a 100 muito rápido. Diferente de muitos atores que constroem uma carreira ao longo dos anos e só ficam conhecidos depois de muito tempo, com Christopher Mintz foi diferente. O reconhecimento já veio no primeiro trabalho. Só que algo que poderia ser visto só como bom também teve o seu lado negativo. Além de a fama que chegou do dia pra noite e causou forte ansiedade, depois de McLovin, o ator Christopher Mintz era sempre associado ao personagem. Ele enfrentou o que alguns chamam de typecasting. Ele basicamente perdeu a oportunidade em outros trabalhos porque todo mundo começou a associar ele apenas ao personagem nerd. Ele carregou essa imagem de personagem nerd e não conseguiu oportunidades em outros filmes. Com a falta de oportunidades em novos filmes, Christopher Mintz contou em uma entrevista que com o dinheiro que recebeu, ele continuou a vida de forma tranquila, morando com seus pais, e comprou um carro novo para o seu pai, enquanto ele mesmo, Christopher Mintz, dirigia um Honda Civic 2004, carro que ele usava junto com seus avós. E só confirmando o que ele já sabia, no ano de 2008, um ano depois do lançamento de Superbad, Christopher Mintz teve uma oportunidade para atuar no filme Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, fazendo justamente o único tipo de personagem que davam para ele, um nerd. Mas Christopher Mintz já tinha claro para ele que ele não queria seguir uma carreira de ator só fazendo personagens nerd e ficar marcado apenas por isso, até porque ele iria crescer e queria ter a chance de fazer outros personagens sem ser o estereótipo nerd de óculos. Mas entendendo que só a atuação não iria render muitos frutos, ele foi para uma outra área, que foi a música. Ele se dedicou e aprendeu a tocar bateria e baixo. Em uma banda de indie rock chamada The Young Rapscales, ele tocou bateria por 8 anos, até a banda acabar em 2015. Logo depois ele formou com alguns amigos a banda Bear on Fire e começou a tocar baixo. E depois em 2017 foi para outra banda chamada Man, onde também toca baixo. Quando perguntado, Christopher respondeu que adoraria equilibrar os dois, uma vida de ator e de músico, mas que não é muito fácil conseguir trabalhos como ator e ele está feliz com a sua vida como músico. Christopher Mintz já contou ter ficado bastante chateado em alguns momentos quando viu a sua banda sendo promovida como a McLov's Band pelos bastidores. Mesmo que a vontade dele seja criar uma identidade própria e seguir com outros trabalhos, o nome McLovin acabou ficando muito forte e o persegue por anos. Christopher Mintz não aparece sendo o protagonista em um filme já tem muitos anos. Ele aparece mais sendo um personagem coadjuvante ou fazendo uma participação especial em algum filme. Quem acabou dando algumas oportunidades para ele foi seu colega de trabalho, Seth Rogen, com quem ele já trabalhou lá em 2007 no filme Superbad, onde Seth Rogen fez um policial. Em 2013 ele apareceu no filme de comédia É o Fim, onde cada ator fazia uma versão deles mesmos. A participação dele no filme é bem rápida, assim como a participação no filme Vizinhos em 2014. Ele também tem uma participação no filme Kick-Ass de 2010. O personagem dele se chama Chris the Amico, que ao longo do filme assume a identidade do vilão que fica conhecido como Red Mist. Mas foi em maio de 2012 que Christopher conseguiu o que poderia ser o seu papel mais importante depois de Superbad, quando o canal CBS anunciou a série de comédia Friend Me. A série iria mostrar 2 amigos saindo de uma pequena cidade e indo tentar uma vida melhor em Los Angeles. A série parecia pronta para ser lançada e Christopher Mintz era um dos protagonistas junto com o ator Nicholas Braun. Mas infelizmente, antes do lançamento, o criador
da série, Alan Christbaum, tirou a própria vida. Isso, é claro, teve um impacto muito grande e o canal CBS resolveu não mostrar nenhum dos 8 episódios que já tinham sido produzidos. Christopher Mintz teve uma outra chance de trabalhar no canal CBS em 2016 na série The Great Indoors. A série de comédia teve só uma temporada com 22 episódios e adivinhe só mais uma vez o personagem que ele fez. Sim, um nerd. Esse tipo de personagem perseguiu ele durante toda a carreira. Talvez você não tenha visto ele atuando nos últimos anos, mas existe alguma chance de você já ter ouvido ele e não foi na banda. Acontece que Christopher Mintz foi contratado pela DreamWorks alguns anos atrás, desde 2010, quando ele dublou o personagem Fish Legs na animação Como Treinar o Seu Dragão. Ele também dublou um personagem na animação Trolls, fez um trabalho de dublagem no filme Marmaduke e também dublou um personagem na animação Paranorman. A dublagem é uma área da atuação que ele se encontrou nos últimos anos e é onde ele vem mais trabalhando fora a música. No ano de 2012, 5 anos depois do grande sucesso de Superbad, Christopher Mintz teve a chance de retirar pelo menos um pouco a imagem de McLovin do seu nome. Como é que você faz com as mulheres? Fala aí. O que importa não é como eu faço com as mulheres, é com que mão eu faço. E mesmo assim continuar trabalhando nos filmes de comédia em Hollywood sem ser associado a um personagem nerd. Ele entrou para o elenco do filme Arrume o Emprego, fazendo o personagem Ethan e atuando junto com Miles Teller. O personagem dele acaba de sair da faculdade e está disposto a lançar várias ideias no mercado para abrir o seu próprio negócio. Mas infelizmente para ele o filme foi muito mal. Problemas de distribuição atrasaram em muito o lançamento. Primeiro foi atrasado em 2 anos e depois mais 2, tendo o lançamento oficial em 2016, 4 anos depois de ser filmado em 2012. E no lançamento o filme recebeu as piores notas, tanto dos críticos de cinema e também do público em geral. Uma outra participação dele foi no filme A Hora do Espanto de 2011, fazendo o personagem Ed. Ele é basicamente o amigo do protagonista. Foi mais uma participação pequena em um filme. O último grande filme que Christopher Mintz apareceu, um filme que ganhou o Oscar e tudo mais, foi Bela Vingança de 2020, onde ele aparece em uma única cena. E até nessa participação rápida, o personagem dele é um escritor nerd. Ele tenta oferecer cocaína para Cassie, que é a protagonista do filme. Ela costuma ir em alguns clubes fingindo que tá bêbada para atrair alguns caras até que ele se aproxima dela. Aliás, é um filme muito bom. O que parecia ser um golpe de sorte já no primeiro trabalho em Hollywood, fazer um personagem tão marcante como foi McLovin em Superbad, pode ter se tornado uma maldição na carreira de Christopher Mintz, que sempre é lembrado só por esse personagem. A figura de McLovin, um adolescente nerd, marcou sim os filmes de comédia e a cultura pop no começo dos anos 2000, mas acredito que o ator não imaginou que seria lembrado por esse personagem o resto da sua vida. Christopher Mintz segue fazendo trabalhos de dublagem e também trabalhando com a música. Atualmente ele tem 35 anos e parece pouco provável que ele apareça em um grande filme em Hollywood, até porque às vezes que recebe a oportunidade em algum filme, quase sempre é do personagem nerd, e eu não sei se ele fica muito à vontade fazendo só esse estilo de personagem. Hoje ele tem consciência sobre a sua vida de ator e sabe dos perigos que a fama pode trazer quando é conquistada ainda muito novo. Christopher buscou cuidar da saúde mental e vive uma vida mais reservado, afastado da grande mídia. Quando ele fez o personagem McLovin em 2007, existiu todo um impacto emocional e ansiedade por conta da grande exposição que o personagem trouxe para ele, mas com o passar dos anos, podemos ver que McLovin impactou também a carreira de ator de Christopher Mintz, que para muita gente, ele será eternamente o McLovin.